Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a Roberta e esse é o canal Repaginando, onde nós falamos sobre livros, literatura, sobre leituras, compartilhamos experiências. Bem, hoje eu vim aqui falar sobre um livro simples ou aparentemente simples, mas extremamente profundo. Um livro que fala muito sem falar nada, talvez seja isso. Esse livro é o livro de John Williams, Stoner, livro norte-americano. É uma história que eu li, fiz algumas marcações também, porque eu achei vários pontos importantes. E como é um livro que me fez pensar muito, um livro que me trouxe uma carga de ensinamento grande, eu quis vir aqui compartilhar. Posso até contar alguma coisinha do livro, mas é aquele tipo de livro que você precisa ler para sentir. É uma linguagem muito simples, seca, sem romantismo, sem sentimentalismos. Ele te delega a função de sentir. Ele não te provoca isso, mas é impossível, não sei por que cargas d'água, não sentir esse livro com todas as forças da alma. Por quê? Porque é a história de um homem comum, Stoner. Já no início fala que Stoner morreu e nada de especial aconteceu, ninguém sentiu nem falta, ele viveu uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida mediana. E ele morreu e não fez nada de extraordinário. Então, Stoner, na verdade, é sobre a vida da maioria de nós, que não fazemos nada de extraordinário. Pessoas que existem, trabalham, estudam, cuidam da família, cuidam da casa, cuidam dos seus, vive-lhe um lazer, vive as relações sociais. E a vida acontece, a gente morre, pronto, morreu, fedeu. Ele foi escrito em 1965 e ele foi esquecido, ele ficou perdido aí no tempo, ele não foi comentado nem falado, mas hoje esse livro faz mais sentido do que nunca. E eu vou primeiro falar sobre o livro, depois eu quero fazer uma crítica, quero contextualizar este livro, essa história com a realidade atual. Então, vem comigo explorar Stoner. Bom, Stoner nasce de uma família pobre, vive com os pais num latifúndio da família, uma pequena propriedade rural, e aí de repente surge a oportunidade dele fazer faculdade em Nova York, né? E aí ele vai para fazer agronomia, porque ali ele poderia aprender novas técnicas de agricultura para explorar a terra, porque a terra já não estava rendendo tantos frutos como o pai e a mãe gostariam. Então, de comum acordo, decidiram que ele iria, e foi difícil para ele, teve que contar com a ajuda de parente, morar de favor, trabalhando em troca de moradia e alimentação. Por acaso, no curso de agronomia, tá ali entra um professor de língua portuguesa, né, na faculdade de agronomia, língua portuguesa não, língua inglesa, né, se eu falar de novo aqui, me desculpa, porque é o hábito. Então, como era na Inglaterra, nos Estados Unidos, língua inglesa, e esse professor recita ali um poema, um soneto de Shakespeare. E na hora que esse professor faz isso, é meio que há uma iluminação quase que celestial. Esse poema, essa situação, atravessa Stoner e faz um silêncio assim que desloca tudo. Ele se sente atravessado, ele se encontra ali, algo dentro dele é tocado. E aqui está o grande abismo, a grande tacada desse livro. As grandes coisas, as grandes decisões da nossa vida, os grandes acontecimentos, eles não parecem grandes no momento em que eles acontecem. Eles acontecem em silêncio, sem testemunhas, sem aplauso, e só depois que a gente vai vendo, né, que as coisas realmente mudaram e a gente vê o quanto aquilo fez diferença na nossa vida. Stoner é um romance de formação. A gente acompanha ele desde a juventude até a morte, mas nada extraordinário acontece com ele. Ele não deixa nenhuma marca histórica, ele não deixa nenhum reconhecimento, ele não ascende socialmente. Enfim, ele não é uma pessoa que vence. E isso, para o nosso imaginário, né, para o nosso imaginário moderno, isso é assim, um fracasso, é a morte. A pessoa que não ascendeu, não cresceu, não construiu nada, não venceu na vida, não virou ninguém, né, no nosso vocabulário. A gente é acostumado a acreditar que toda narrativa ela tem que ali culminar uma superação. Mas assim, a gente não para pra pensar a vida não ser uma curva ascendente. Às vezes a vida é só permanência, continuar seguindo e tocando e vivendo e aprendendo coisas.
Stoner, na verdade, ele amadurece no livro. Você vê que ele amadurece, mas ele não triunfa. E às vezes, assim, o que pode acontecer, o que eu pude pensar, é que muitas vezes viver realmente seja tão somente suportar as coisas da vida e tocando em frente. Quando o Stoner, ele vê ali o soneto de Shakespeare, ele não compreende totalmente, ele sente algo interno, algo dentro dele mudou, algo dentro dele assinalou. Então, aquilo atravessou a alma dele. E aí, quando as coisas nos atravessam assim, a gente tem a opção de seguir, trair ou não trair essa sensação aí, que no caso foi o que Stoner teve. No caso, então, ele mudou do curso de agronomia para o curso de literatura, que foi aquilo que realmente tocou o coração dele. Na verdade, ele seguiu o instinto, ele seguiu a essência, ele seguiu aquilo que faria bem, ele seguiu aquilo que faria dele uma pessoa feliz. Deixou de ser aquilo que agradaria os pais, deixou de ser aquilo que esperava que ele fosse, para ser aquilo que ele realmente queria ser. Então aqui nesse ponto já mostra que Stoner decidiu por ele. Ele não traiu aquilo que o atravessou, ele não traiu a sua essência, ele não traiu aquilo que faria dele uma pessoa feliz. Stoner casou com Edith, então não foi um casamento explosivo, foi um casamento silencioso, monótono, uma coisa ali que aconteceu. Era um casamento silencioso, que é muito pior que o conflito. Eles não se odeiam de forma espetacular. Eles não conseguem se encontrar, né? Esse livro ele não cria vilões fáceis, ele não exagera em nada, ele é muito assim morno, ele não te induz a sentir nada, a perceber, a ver a vilania, ou ver a pureza em nada. Ele simplesmente narra como as pessoas vivem de forma ordinária. E ele mostra ali, no caso do casamento, duas solidões vivendo sobre o mesmo teto, naquele silêncio das almas. E isso aí é uma coisa muito devastadora, é o cotidiano, é o dia a dia. Quantas pessoas vivem, né, nesse tipo de ruptura íntima, sem barulho, sem ruptura, sem escândalo, só desgaste, desgastando ali dia após dia. Ele trabalha numa universidade que ele estudou, e depois ele vira professor ali. A universidade parece mais uma arena de guerra, uma arena de gladiadores do que um próprio ambiente do saber. Eu já tive a oportunidade de fazer mestrado e dentro de uma universidade, a vaidade de alguns, não vou generalizar, a cultura da humilhação, a vaidade de professores, docentes, doutores, etc e tal, é algo que incomoda. Então, onde você deveria entrar para aprender, para conhecer, você se dispõe, você gasta o seu tempo para aprender, para se tornar ou um bacharel, ou um mestre, ou um doutor, ou quer que seja, e aí você tem que aguentar um professor que deveria ser seu amigo humilhando. Então, nessa universidade do Stoner, ao invés de ser um templo do saber, na verdade é esse espaço de vaidade, de rivalidade, de pequenas crueldades. Ali ele é sabotado, ele é perseguido, ele é silenciado e ele resiste também. Ele resiste, ele não briga, ele não derrota o sistema, ele continua ali. Porque, assim, nesse caso, nem podemos dizer que é um ato de heroísmo, né? Porque não tem nem plateia, ele só resiste ali, segue, como acontece muito nesses ambientes mesmo de vaidade, brigas por picuinhas. Gente, brigas por picuinhas, né? Chega a amar em algum momento da vida, ele conhece o amor, e isso também é algo que acontece, é uma experiência que... Enfim, eu não vou falar muito, porque senão eu daria spoiler. Isso tem que ser visto por vocês para que vocês sintam, né, a questão do livro, que o livro traz. Esse livro, ele nos força a perguntar assim, o que é que valida uma vida? O que faz a vida valer a pena? O que valida aquela existência? Foi interessante ou não? É o reconhecimento externo? É uma carreira brilhante? É o impacto público? Ou é uma coerência interna? O Stoner, então, ele se apaixona pela literatura, então ele fracassa em muitas coisas na vida, mas há uma coisa que ele nunca abandona, uma coisa que ele não deixa, uma coisa que ele segue firme, é com a literatura. Ele se apaixona e aquilo, como eu disse, atravessou e ele seguiu. Aquilo ali é o chamado do coração, foi o coração dele que chamou. Aquilo ali é a vocação dele. Mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando tudo se arruína, ele continua lendo, pensando, ensinando, estudando, ele não desiste, porque aquilo faz sentido para ele. Aquilo é a coerência interna, é aquilo que ele gosta, faz parte do que ele é.
Isso é muito ético para consigo. Já que tanta coisa não deu certo, ele poderia ter ficado amargo, ele poderia ter trocado de profissão, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele não aparece em manchetes, mas ele sustenta a existência dele fazendo aquilo que faz sentido, aquilo que ele gosta. Então, sobre a escrita de John Williams, ela é seca, ela é controlada, ela é sem sentimentalismo, ela não tem manipulação, aquela manipulação emocional para você ficar, né, todo choroso. Por isso que tem essa dor limpa, uma dor diferente, sabe? A escrita dele, não é aquela escrita que grita, que melodramática, piegas, ela expõe assim, mas ela é, sabe, uma linguagem contida, não fala nem o que Stoner sente, o que deixa de sentir, você só vai acompanhando e vendo, como se você se colocasse no lugar e se imaginasse naquela vida. O que eu achei mais interessante, que eu fiquei analisando, essa contenção da linguagem faz com que a gente sinta as coisas por conta própria, como se assim, eu tô te contando a história, mas sem te dar o sentimento, sem nada, seca, a linguagem seca. Você é que é responsável por sentidos, a seu modo. Esse livro, ele foi lançado em 1965. E ele ficou apagado por décadas. Agora que ele veio à tona, mas você vê o pessoal falando mais nele, querendo ler. É porque nós hoje, ao contrário de Stoner, nós vivemos na era da performance. Então todo mundo precisa parecer extraordinário, todo mundo precisa ser visto, todo mundo precisa ser validado. E o Stoner não. O Stoner não performa, ele não se vende, ele não brilha, ele vive a vida dele, ele só permanece. E isso, quem faz isso hoje, quem ousa ser autêntico, quem ousa ser si mesmo, revoluciona nos dias de hoje. Eu tava falando, vi uma menina outro dia, alguém comentando na rede social, não lembro o que foi, pessoas performando leitura. Eu conversei com uma amiga minha, por quê? Por que performar leitura, literato, ficar lendo, fingindo que tá lendo nas redes sociais? Porque quem tá lendo geralmente não vai ficar postando que tá lendo, né? Pra que eu tô aqui lendo, vou ficar tirando foto de mim, tô tão concentrada aqui, pra parecer leitor. Tá, mas por que parecer leitor? Ah, então parecer leitor tem algo de magnífico, tem algo de... Porque eu leio, mas eu não vejo assim muita valorização, muito reconhecimento. Ó, ela lê, nossa... Ah, eu queria ler muito, mas que as pessoas falam é isso. Ah, eu queria ler mais. Ah, eu gostaria de ler. Só que assim, cada vez mais as pessoas estão focadas em parecer ser e parecer ter. Ao contrário de Stoner, que morre sem aplauso, morre sem reconhecimento amplo, sem monumento, mas ele morre fiel. Ele é fiel o que o atravessou naquele primeiro soneto. Ele é fiel àquilo que deu um sentido silencioso à existência dele. Ele viveu a vida dele plenamente. Tá, naquela época não tinha internet. Se tivesse internet, Stoner performaria? Eu duvido muito. Duvido muito. Porque assim, a maioria de nós tem uma vida ordinária. Talvez ninguém vai escrever sobre a gente. Ninguém vai ficar lembrando, ninguém fica focado. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. A maioria de nós não tem uma vida grandiosa dentro daquilo que a gente acredita, né? Tem gente que acha que ter uma vida grandiosa é encontrar o amor para a vida. Outros acham que é ter muito dinheiro, é morar na praia. Depende. Então, a maioria de nós não tem. A maioria de nós não tem. Aí eu fico pensando assim, e se ninguém estiver olhando? Se ninguém estiver admirando, se ninguém estiver validando, ainda assim, você sustentaria as suas escolhas? Você faria o que você faz? Ou você teria outros gostos, outros hobbies? Eu vivi em uma época completamente analógica. As pessoas sabiam que elas gostavam, faziam aquilo que elas gostavam, porque elas não tinham que mostrar pra ninguém, elas não precisavam se vender pra ninguém. Você ainda seria fiel ao que você ama se ninguém estivesse te olhando? Porque foi o que Stoner fez. E esse livro, ele deixa a gente sem fuga, ele não oferece uma catarse, ele não oferece consolo, ele não oferece espelho. O mais difícil aqui nem é ler o livro é muito simples de ler, o mais difícil é você se reconhecer nele. Alguém que honrou a sua escolha, honrou aquilo que te fazia bem, aquilo que te fazia autêntico, que fazia ser ele mesmo, no caso de Stoner. Nessa vida contemporânea, a vida performática no fim das contas, ela é uma espécie de erosão da nossa essência. Sabe-se lá qual que é a nossa essência? Tipo, é um pacto silencioso assim, da sociedade contemporânea. Não basta você viver, você tem que exibir aquilo que você está vivendo. Não basta sentir.
tem que postar, não basta conquistar, é preciso anunciar, não basta ser, é preciso parecer. O problema não é a exposição em si, o problema é quando a validação externa vira critério de realidade. Se ninguém viu, aconteceu. Se ninguém comentou, teve valor. Se ninguém curtiu, flopou. Se ninguém aplaudiu, foi suficiente. Então, a cultura da performance cria uma inversão perigosa. As pessoas começam a agir para serem percebidas, não verdadeiras. E aqui a grande reflexão. Se ninguém estiver olhando quem você é, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Com isso, aos poucos, né, com essa inversão das pessoas agirem para serem aplaudidas, para serem vistas, não verdadeiras, a fidelidade interna, aos poucos, ela vai sendo corroída. Já perceberam? As pessoas não sabem nem mais o que elas gostam, o que elas querem. Elas vão fazer aquilo que é socialmente eu falo virtualmente também, né? Aprovado, aplaudido. Isso é triste. Vamos pegar, por exemplo, as mulheres, né? Dentro da academia, o que eu vejo muito, academia de ginástica. Você chega numa mulher e fala, nossa, como você tá bonita. Ai, ela começa a botar defeito nela mesma. Eu falo, minha amiga, se você vem pra academia pra se achar feia, né? Você vem, se cuida, se trata, faz dieta, faz tudo, ainda tá reclamando. Não vai ficar satisfeita nunca. Por quê? Porque há a comparação. Em especial, essa questão das mulheres aí, essa comparação constante é um sintoma dessa vida de performance. Porque as mulheres são treinadas desde cedo para elas se medirem umas com as outras, né? Pela aparência, pelo corpo, pela idade, pelo casamento, pelo sucesso profissional, pelo número de elogios que elas recebem. No entanto, se perdem nisso, porque tantas pessoas performando, utilizando até inteligência artificial para aprimorar as imagens, para retocar a imagem, e aí vai a outra lá que já se compara, agrava mais ainda, porque vai ver a outra lá perfeita na foto, mas aquilo ali, a gente tá cansado de saber, por mais que a gente saiba que é um recorte da realidade. Eu fico olhando assim, quando você vai numa praia, num clube, você vê pessoas de biquíni, eu nunca vi uma pessoa perfeita. Então, você vê que não tem a pessoa perfeita. Mas a comparação, ela existe, e a pessoa se perde na sua essência. Você tem um biotipo, você vai ficar se baseando no do outro para que você faça sentido? Não. Nesse caso, vai sofrer. Eu, por exemplo, tenho 1,82 m, eu vou me comparar com a mulher mignon? Não tem como. Cada um tem seu biotipo e vamos ser a melhor versão. Geralmente, quando a régua é o outro, a essência ela se dissolve. Porque daí você começa a ajustar o que você é para caber naquilo que é aplaudido. Então você sai de si mesmo, você deixa de ser você para aderir àquele estereótipo, àquele padrão. E na verdade, gente, a gente não consegue, né? Então você já nem sabe mais se você deseja algo, o que você quer, ou se você apenas não quer ficar para trás. Eu quero isso? Ou eu só quero me adequar? Só quero seguir? Outro exemplo, essas harmonizações, né? As pessoas fazem. É legal fazer procedimentos para reduzir os efeitos, os impactos, né, do decurso do tempo. O tempo é uma máquina de fazer monstro. Mas daí você perder até a sua fisionomia em prol... Vai ficar igual, todo mundo igual. Gente, já aconteceu de eu cumprimentar a mulher, eu olhava a mulher e falei assim, aquela ali é a fulana, eu não sabia, porque é tudo igual. Todo mundo igualzinho, a boca igual, o olho, mesma coisa. Tá? Pode até ser bonito, mas todo mundo igual. Então, é uma grande analogia para você ver o que é perder a essência. É você querer se adequar àquele padrão físico e perder o seu original, a sua própria identidade visual. O mais perigoso talvez seja isso, né? Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber o que elas realmente querem porque elas estavam gastando tempo demais preocupadas com as comparações e em tentar atender a esses anseios aí. Muitas vezes não sabem nem quem são, o que querem mais. Outra questão, às vezes a gente vai num show, a gente mais filma do que assiste o show. Vai num evento, mais filma, mais tira foto do que vive o evento. Existe uma diferença entre você viver e registrar aquilo que você viveu. Porque quando você prioriza o registro, a experiência ela se fragmenta. Você não vive a experiência. Vai embora, as fotos ficam ali. Quando é que você vai ficar olhando essas fotos de novo? Gente, a gente nem olha. É pra quê? É pra mostrar pros outros que você foi. Então, a ideia é o quê? Eu vou num show, eu vou filmar, porque daí
Eu vou mostrar depois na rede social que eu vim, que eu estive aqui. Quem é que se importa? Ninguém se importa. Só vão falar, vão fazer fuxico com o seu nome. Você nem está inteiro naquele momento, né? Você está pensando no ângulo, na legenda que você vai colocar, na recepção, na quantidade de likes. Então, isso gera uma espécie de deslocamento existencial. A vida, ela deixa de ser experiência, ela vira conteúdo. Pra quê? Pra mostrar pra quem? Não vai mudar a vida de ninguém, ninguém vai falar nada, ninguém vai... Nada, gente, nada. Nadinha. A vida virou conteúdo, né? Aí quando a vida vira conteúdo, você precisa performar intensidade, mesmo que essa intensidade nem exista. Ai, gente, que saudade da época que a gente vivia, sabia? Então, talvez, gente, o grande drama contemporâneo nem seja o fracasso, mas esse desenraizamento que o livro Stoner traz como algo tão valioso. Stoner foi feliz? O que importa? Ele é que sabe. Né? Ele é que sabe se foi ou não, foi importante para ele. A vida, a gente nasce, morre, cresce, reproduz, casa e luta sozinho. Quem sabe do que a gente quer, quem sabe do que nos faz bem é a gente mesmo. Ninguém mais vive pela gente. Todo mundo é sozinho nesse mundo. As pessoas acumulam imagens no celular, mas não acumulam sentido. As pessoas são lindas, lindas por fora, estão embelezadas, arrumadinhas, mas internamente elas com elas mesmas estão desconectadas da própria verdade. Aí todo mundo olha e fala, fulano está naquele lugar, fulano faz isso, performa isso. Mas fulano está completamente desconectado da verdade, daquilo que ele realmente quer. Aí tem, por exemplo, vamos pegar no esporte. Várias pessoas fazem aí crossfit, aí vai aquela onda. Beach tennis, vai aquela onda. Aí, sabe? Eu não sei se a pessoa faz porque gosta mesmo, ou se vai na moda, eu não sei, eu não entendo. Suponhamos que vão pela tendência. Daí a pouco param, vão para outra coisa, né? É muito mais para mostrar que tá fazendo, que todo mundo está, né? Eu acredito um pouco nisso aí. O Stoner não vive para ser visto, ele vive porque ele reconhece algo na vida que o sustenta. A literatura, a docência, ele se encontrou naquilo ali, ele é feliz naquilo ali. E nós estamos vivendo para sustentar algo interno ou estamos vivendo para sustentar uma imagem externa, para ser aplaudido? Às vezes eu fico me perguntando, sabe? Se a gente ainda consegue viver sem plateias. Vamos supor que a internet acabe, né? Acabe a possibilidade de ostentar, a possibilidade de performar. Como que seria? As pessoas saberiam viver? Como é que... Não, você pensa, tira hoje, e agora? Não tenho o que postar, não tenho o que... Vou comer, tiro uma foto. Vou beber, tiro uma foto. Então eu tiro a foto tomando banho, sabe? Lá, gente, cada coisa. Eu fico perguntando também se a gente sabe fazer alguma coisa, porque aquilo faz sentido, sem que ninguém veja. Fiz, ninguém viu, ninguém precisa saber. A gente ainda sabe fazer isso? Eu vejo muita gente brilhando, mas sabe que é aquele brilho que depende do retorno? Não é um brilho porque tá fazendo algo que te faz feliz, é o brilho do pertencimento, da adequação ali na carcaça, na superfície. E aí eu fico pensando, sabe? E se o mundo ficasse em silêncio, se ninguém curtisse, se ninguém comentasse, se ninguém validasse, essas mesmas escolhas permaneceriam? As pessoas continuariam fazendo o que fazem porque gostam? Tô falando só de rede social, sabe, gente? Tô falando de vida. O casamento precisa ser exibido, da felicidade que precisa ser anunciada, do sucesso que precisa ser confirmado. Às vezes eu tenho também a impressão que a gente tá com medo de algo invisível, sabe? Talvez seja nesse invisível que a verdade se sustenta, porque a essência, ela não é algo que a gente mostra, mas ela é algo que a gente preserva. Talvez a pergunta não seja, estão me vendo? Talvez essa não seria a pergunta, mas assim, ao invés disso, eu estou me reconhecendo? Eu ainda estou me reconhecendo? Porque você pode se esforçar, fazer um esforço supremo, você vai ser visto, você vai levar curtida, você vai brilhar na vida, na internet, que seja. Mas e você? Conforto, né, com você mesmo. Assim como fez Stoner, viveu, morreu. Porque no fim das contas, a câmera desliga, o público vai embora, o barulho cessa e é só você que sobra. Você e aquilo que você escolheu ser. Não é verdade? E aí não há filtro. Não há filtro. Só há coerência ou a ausência dela. Se você abre mão, se você trai a sua coerência interna em busca de validação, de aplausos, o que sobra então quando essa câmera desliga e todo mundo vai embora, fica você e você. Fica só essa ausência de coerência interna. Então, pensem nisso. Stoner brilhou na vida. Foi feliz. E isso é o que importa. Para ele e somente para ele. O resto é resto.
Gente, aqui foi minhas observações sobre o livro Stoner. Eu li um pouco sobre esse livro, é um livro muito atual, de 1965, ele veio à tona agora, justamente por essa realidade que a gente passa, da cultura da performance. Então, eu estou aqui indicando também Stoner para quem quer se familiarizar com esse tipo de conteúdo, para quem gosta desse tipo de leitura, linguagem muito simples, não tem nada de extraordinário aqui, não é um livro difícil de ler, não tem uma linguagem prolixa, é um livro tranquilo, mas que eu captei essa mensagem. Talvez você capte outras. Se você já leu Stoner, comente aqui embaixo o que você achou, se essa minha análise fez sentido, se é isso mesmo que você enxergou, porque às vezes você viu uma coisa totalmente diferente. Ok, gente. Pra mim, foram essas reflexões que eu fiz, que eu pensei. Eu fui ler um pouco sobre o livro também, a época que ele foi escrito, qual que era a intenção do autor. E é isso, eu gostei de ler esse livro, ele é bem simples, você lê rápido, mas é um livro rico para se pensar bastante. Isso é ler, isso é ler. É ler, analisar, pensar, trazer suas impressões, a sua lição, o que você aprendeu. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Eu te agradeço por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E eu peço que você deixe seu comentário aí me falando sobre esse livro, se você quer ler, se você já leu, o que você achou, se é um livro interessante, enfim, deixe seus comentários aí que eu vou adorar te responder. Adoro quando vocês deixam comentários. Gente, um grande beijo, obrigada mais uma vez, até logo, tchau, tchau.